Bem-vindos a mais um episódio do Palavra de Honra. Eu hoje gostava de iniciar este episódio novamente com um exercício de pensamento. Lá vamos nós, de certa forma, entrar para este domínio hipotético, especulativo, para nós entendermos praticamente estes conceitos abstratos. Portanto, muito simples, quero-te propor esta situação. Imagina que estás em casa e alguém bate à tua porta e diz que tem uma licença, apresenta-se assim um mandato de busca e diz que está aqui para te retirar os teus pais ou os teus filhos, para ainda tornar mais dramático, se eventualmente tiveres filhos, porque se não te conseguires colocar nessa situação, pensa então nos teus pais, porque é sempre importante, não é, conseguirmos ver bem a cara das pessoas em causa, não é? Portanto, imagina, ele está com o mandato e diz, faz favor, olha, vem aqui para prender o seu pai e a sua mãe, portanto diga-me onde é que eles estão e como é que nós reagiríamos a semelhante situação, não é? Evidentemente que iria surgir alguma indignação, iríamos querer saber todos os contornos que levavam a esse tipo de comportamento coercivo e executivo, não é? Tipo, essa quase perseguição, mas o que é que se deve a isto e tal? Mas vamos supor que, ainda para tornar este exercício bem mais produtivo, imaginemos que se nós dissermos que não estão, os nossos pais não estão em casa, essa entidade vai-se embora. Mas isto é uma mentira, porque eles estão em casa, obviamente. Ora, muito simplesmente, né? Tipo, isto é um exercício hipotético, simplesmente para colocar, enfatizar até o facto de se devemos ou não mentir e se devemos, em que circunstâncias é que pode ser permitido tal ato, quando é claramente um ato pejorativo, não é? Se é que neste caso a mentira tem uma utilidade. Portanto, evidentemente que todas as pessoas aqui diriam, sim, claro que mentiria, não é? Como é lógico, então, são os meus pais, não vou-lhes dizer, ainda para mais nesta situação que eu acabei de descrever, não é? Que nós basta mentir e dizer, não, eles não estão aqui, e o polícia vai à vida dele, não é? Pronto, então, olha, peço desculpa pelo incómodo, volto aqui na próxima semana e vê se os seus pais estão aí para os aprender. E depois na semana seguinte ele voltava a aparecer e então, estão aqui? Não, pronto, peço imensa desculpa, vamos ver para o próximo mês. E continuava nisto ad infinitum, simplesmente porque bastaria esse superpoder que é mentir e a pessoa acreditar na mentira que nós estamos a professar, não é? Portanto, naturalmente que a questão aqui, ou pelo menos a pertinência deste exercício, é logicamente pensar em que circunstâncias é que eventualmente é legítimo poder mentir. E se mentir é absolutamente mau, ou consegue então efetivamente ser relativizado neste aspecto. Isto naturalmente que é um precedente que nós vamos continuar a descamar, não é? Para eventualmente chegarmos ao cerne da questão e ao cerne do diálogo, que é a moralidade e a corrupção no próprio ato moral. O que é bom, o que é que não é, o que é permitido, se devemos ter em conta as consequências, se devemos ter em conta unicamente os movimentos a priori da nossa moral, se devemos ser mais normativos. Naturalmente que este exercício serve precisamente para embalar esta segunda parte deste grande pensador que é o Immanuel Kant, tendo em conta que no primeiro episódio nos focámos mais numa abordagem um pouco mais biográfica. Ora, naturalmente que isto é sempre uma questão bastante intrigante e evidentemente que esta questão chega simplesmente para propiciar um diálogo ainda minimamente moroso, sem propriamente grandes desfechos. Mas imagina que tu às vezes precisas de quebrar o gelo, ou pelo menos estás indeciso na tua participação. Se eventualmente conseguires encaminhar a conversa para este tipo de questão de moralidade, vais ver que ou primeiramente és logo declarado persona não grata nesse grupo, por estares a trazer esses assuntos tão densos e que conseguem polarizar rapidamente muitas pessoas, ou em segundo podes perfeitamente trazer um diálogo até bastante construtivo sobre esta ideia, porque vão ter que ser confrontados com situações em que convergem e naturalmente que também vão surgir situações em que obviamente irão divergir. Portanto, logo aqui revela complexidade no assunto. Portanto, é naturalmente um tema, este tema da moralidade, ainda em aberto, apesar
ter sido um tema central ao longo de toda a filosofia. E nós, pelo menos, tipo, nesta segunda temporada, porque eu também cheguei à conclusão que é preferível concluir agora esta segunda temporada e descansar também para ver que tipo de novas abordagens temáticas é que posso trazer na terceira, dando continuidade a este projeto de revisão propriedade intelectual, mas se calhar agora abdicar um bocadinho os pensadores, já que estamos a entrar numa modernidade, mas isso era só uma ressalva. Verdade seja dita. Portanto, evidentemente que a questão de onde é que se deve basear a moral ou de onde é que vem essa moralidade, naturalmente que foi sempre uma grande questão ética, não é, filosófica, que nós também já vimos aqui que vários pensadores se debruçaram e todos eles trouxeram diferentes tipos de soluções. Evidentemente que agora a conjuntura temporal que nós estamos a atravessar, ou pelo menos que atravessámos neste último segmento, foi mais focada na política e na organização social, económica, de Estado. O Estado se deve ser intervencionista, se deve ser isolado, que tipo de Estado é que nós devemos ter, o absolutismo, a República, a ideia da burguesia, o terceiro Estado. Portanto, evidentemente que as particularidades éticas sempre tiveram grande consideração, mas foi Kant que, além de querer comungar, ou pelo menos unir esta grande rivalidade entre racionalistas e empiricistas, também quis realmente perguntar-se onde é que se deve basear a moral, e naturalmente que ele chegou a várias conclusões, e nós já vamos falar sobre elas um pouco, mas aquilo que ele efetivamente se debruçava mais era nesta ideia de que efetivamente o ser humano pode não ser a pessoa mais indicada para desenvolver um sistema de moralidade. Ora, porque a moralidade advém naturalmente do termo da consciência, não é? E a consciência, no seu sentido moral, é uma espécie de habilidade, uma capacidade, não é? Uma intuição, e mesmo um julgamento intelectual do que é certo e do que é errado, não é? Portanto, os juízos morais podem refletir os valores ou as normas sociais, não é? Os princípios pelas quais as determinadas culturas se regem, e nós conseguimos ver aqui uma intimidade relativamente assoberbada entre moral e legado cultural. Isto é um bocado interessante porque nós temos que temos que pelo menos depreender se a moral é algo transcendental ou se é algo terreno, se é imoral um determinado ato quando ele é legitimado pela cultura em questão. E naturalmente que aqui surgem bastantes perguntas, não é? Tipo, eu lembro-me de ter tido várias conversas na altura, naturalmente que estas conversas me entusiasmam, evidentemente, mas também me frustram. Também me frustram muitas vezes porque é algo que eu invejo ao Sócrates, né? Sócrates tinha muito esta sua abordagem em que ele gostava de confrontar sempre as pessoas que efetivamente manifestavam algum tipo de certeza, e as pessoas que efetivamente carecem de sabedoria, naturalmente que são sempre elas as que vindicam sabedoria. Aliás, vindicam certezas, é assim que é. E ele, Sócrates, não é, tinha bastante paciência para conseguir desconstruir e fazer sempre com um método inquisitivo, conseguir chegar à conclusão, fazer o seu receptor chegar à conclusão de que efetivamente era tão ou mais ignorante que ele. Mas a verdade é que muitas das conversas que eu já protagonizei, principalmente sobre estas questões da moralidade, e depois de perceber que a moralidade está ali muito entrelaçada em valores ideológicos, em até percepções culturais. Por exemplo, deve ser minimamente familiar esta ideia de que a moral é cultural, e que não deve haver, e que os nossos juízos devem ser, nós devemos reprivar de juízos, também salvaguardados pela ideia de tolerância naturalmente, de fazer qualquer tipo de juízo de valor, porque efetivamente a moral é cultural. Portanto, se numa determinada cultura for privilegiado determinado comportamento que nós na nossa consideramos imoral, temos que valorizar na mesma esse comportamento. Portanto, é retirada aqui uma ideia de absoluto. Naturalmente que os primeiros exemplos imediatos de contraposição ou de oposição é precisamente o facto de dizer, então, se uma cultura privilegiar um homicídio, tu consideras
que isso é moral na cultura deles, apesar de ser imoral na nossa, e naturalmente que aqui a pessoa fica um bocado comprometida com a ideia que acabou de exprimir. Portanto, ela aqui pode efetivamente tentar criticar a forma e dizer que não gosta de que o argumento não ilustra bem aquilo que ele está a tentar dizer por causa de ser tão extremado, e normalmente é aqui que se faz, né? Normalmente o foco vem para aqui e estraga-se um bocado a conversa, porque temos que depois de repente pensar num exemplo melhor, e se nós não tivermos assim uma biblioteca de exemplos, naturalmente podemos ficar ali um bocado empatados. Mas a verdade é que isto tem a sua preponderância e naturalmente tem a sua legitimidade, não é? E a outra é uma espécie de uma admissão de que sim, de que efetivamente por haver culturas e culturas, as diferentes conotações de moralidade também diferem, e o compromisso para com semelhante argumento vai levá-los a aceitar ou pelo menos a concordar com este tipo de exemplos, mesmo que sejam um bocado absurdos. E isto é sempre um bocado frustrante, porque a discussão da moralidade tem que ser discutida singularmente. Naturalmente que existem muitas ramificações, sendo ética uma delas imediatamente, mas a ideia normativa da cultura de que determina a moral é sem dúvida interessante, mas temos que principiar com a moralidade de relativismo e absolutismo, não é? Ou pelo menos naquela segunda questão, que é a ideia da deontologia ou consequencialismo, que nós também consideramos como utilitarismo, e nós já vamos falar aqui um bocadinho sobre estes 4 conceitos que eu acabei de lançar. Mas a verdade é que a moral tem sempre uma conotação que não pode ser ignorada, que é a conotação da visão religiosa, porque a visão religiosa, não é, da consciência, vê relacionada a uma moralidade inerente a todos os seres humanos, proveniente de uma espécie de uma força cósmica benevolente ou de uma divindade. E aqui a religião, naturalmente, estou a falar com toda a transversalidade que a palavra pode acarretar, não estou só necessariamente e exclusivamente a falar do nosso legado judaico-cristão, que nos é mais presente. A verdade é que isto até relativamente atrás, nós temos uma espécie de uma maneira de orientar, ou pelo menos uma espécie de bússola moral, não é? Em que nos dá remorso ou arrependimento, este tipo de sentimentos, quando agimos contra os valores morais, e de retidão ou integridade quando a ação está correspondente com essas normas. Às vezes essa retidão e essa integridade até levam a uma espécie de vaidade, não é? Porque nós gostamos sempre de dizer que fizemos uma boa ação, mas nós temos esta maneira de depreender quando estamos mal e quando estamos bem, que excede até muitas vezes o comportamento da razão. Nós podemos ludibriar a nossa razão, mas a nível mesmo moral existe quase uma espécie de compasso energético, não é? Por assim dizer, nós sentimos mal, não é? Sentimos arrependidos e com remorso se efetivamente agirmos mal, e da mesma maneira que nos sentimos bem se nos mantivermos íntegros que façam uma determinada circunstância, não é? Ora, na visão religiosa tem esta relação com Deus, portanto todos os aspectos rituais ou ritualescos, míticos e doutrinais, legais, institucionais, não são necessariamente coerentes com as considerações experienciais, emotivas ou contemplativas sobre a origem da consciência. Portanto, sob um ponto, isto é a ideia da visão religiosa, a ideia de que efetivamente há uma espécie de comunicação divina que legou este tipo de moralidade, e nós interpretamos e é graças a Deus, né, literalmente, que sabemos o que é bom e o que é mau. Portanto, temos sempre o livre-arbítrio para poder entender entre optar por um e optar por outro. Mas nesta maneira transcendental, a moralidade é algo que vem de cima, metaforicamente falando. Portanto, nós temos a nossa é quase como uma ideia platónica da teoria das formas, não é? Existem as formas e nós temos réplicas, por assim dizer, que depois leva à ideia do conhecimento inato que nós estamos aqui a abordar da religião. Numa perspectiva secular ou científica, não é? A capacidade da consciência moral é vista como não se consegue apurar bem a origem, mas diz que provavelmente poderá ser genética, com o seu conteúdo sendo aprendido como parte da cultura. Daí então a entrada da popularidade deste argumento relativamente à relação indissociável entre moralidade e cultura. E naturalmente que nós estamos num zeitgeist, não é? Num estado de espírito da época, numa conjuntura, com uma inimizade bastante grande com Deus, não é? Com entidades divinas e isso. Portanto, naturalmente que nós estamos muito mais científicos na nossa abordagem e na nossa proximidade com o que é secular, ou pelo menos com o que é laico. Portanto, se eventualmente esta concordância só se verifica com esta proximidade entre a moral e a cultura, então naturalmente nós nos iremos precipitar para ela. Mas isto
faz-nos negligenciar, por exemplo, no Ocidente, evidentemente, a doutrina da Igreja Católica, que diz que a consciência moral é um juízo da razão que ordena o homem a praticar o bem e a evitar o mal. Nós já temos vindo a verificar muitos autores a dizerem isto, como Santo Agostinho, Tomás de Aquino, tudo presente nesta temporada. Portanto, a consciência, presente no íntimo de qualquer pessoa, indissociável à dignidade humana, permite a qualquer pessoa avaliar a qualidade moral dos atos realizados ou ainda por realizar, permitindo-lhes assim assumir a responsabilidade porque possuem liberdade para escolher entre o bem e o mal. Esta tal ideia do livre-arbítrio que existe em nós para definir o que fazer ou o que não fazer. Naturalmente que se eventualmente tivermos crentes deste legado, ou pelo menos deste prolongamento divino que nós representamos, naturalmente que vamos ter tipo um momento posterior à vida em que a nossa ação, ou pelo menos a nossa moralidade, irá ser balanceada, não é? Portanto, esta é a ideia de que quem escutar esta consciência moral consegue efetivamente ouvir a voz de Deus, não é? Que lhe fala. Isto depois leva-nos a duas ideias, que são as ideias do absolutismo moral, né, que é a teoria da ética, que propõe que todas as ações possuem valores inerentes, não é, de certo ou errado, que é tal, isto no absolutismo é tal ideia de que roubar, por exemplo, pode ser considerado sempre imoral, mesmo se feito para o bem-estar alheio, mesmo que eventualmente seja para roubar comida para alimentar a família, é sempre mau, mesmo quando o resultado é benéfico. Portanto, aqui o absolutismo moral diverge claramente das outras teorias éticas, tais precisamente como o utilitarismo, que nós vamos falar. Mas, naturalmente, que o principal antagonista é o relativismo moral, que é uma posição metaética em que o julgamento moral ou de valores variam conforme as entidades diferentes, como indivíduos, culturas e classes sociais a que se propõem, não é? Portanto, aqui, naturalmente, que o relativismo moral é precisamente esta relativização consoante geografia, consoante posição, consoante pessoas, consoante circunstâncias. Portanto, aqui o conceito é claramente relativizado face a diferentes fatores, né, naturalmente. Portanto, estas são logo as duas oposições morais que nos surgem quando nós fazemos logo esta pergunta do que é que efetivamente é a moral e onde é que pode-se basear. Mas eis que surge uma dualidade, e nós vamos falar muito aqui de dualidades, até irmos desaguar a Kant e à compreensão ética e depois o respectivo convite para vocês eventualmente atalharem, porque eu ainda há pouco tempo comprei uma Metafísica dos Costumes. Kant dá realmente bastante prazer, portanto eu recomendo vivamente. Como tudo, recomendo vivamente sempre tudo aquilo que está relacionado com filosofia. Acho que neste aspecto tudo acrescenta, muito honestamente. Quer dizer, há coisas que são perniciosas, não é? Senão nós também não estávamos agora na posição em que estamos. Mas mesmo isso é convidativo. Se bem que só peço é que desconfiem sempre do ativismo, ou mesmo de quando vem de vocês essa vontade sequiosa de ser bastante ativo. Acho que as pessoas são muito ativas quando estão efetivamente paradas a ler e a pensar. Acho que aí é que existe uma enorme atividade. Agora, quando andam a correr, a gritar e a fazer coisas, eu acho que aí é sempre quase contraproducente, é quase sempre manipulação ou instrumentalização de alguém, não é? Portanto, é só se faço mesmo quando o conhecimento pode ser um bocado sedentário, e esse eu recomendo sempre porque efetivamente não acredito que não ocupa espaço, mas mesmo esse só peço para que haja uma certa desconfiança com essa atividade toda. Mas a primeira dualidade que nós encontramos relativamente a esta ideia da moral é a deontologia e o consequencialismo ou utilitarismo. Vamos nos chamar utilitarismo, até porque os filósofos que cunharam o termo também o chamam assim. Ora, deontologia, nós naturalmente que sabemos que deontologia é um código ético, não é? Até que caracteriza muitos ofícios como jornalismo, que tem aquele cumprimento deontológico, não é? Portanto, a palavra não nos é estranha, não é? Ela vem do grego deon, que é dever, obrigação, e logos, que é ciência. Portanto, na filosofia moral contemporânea, é uma das teorias normativas segundo a qual as escolhas são moralmente necessárias, proibidas ou permitidas. Portanto, ela está mesmo naquela ideia em que tem que se, numa teoria moral em que diz precisamente aquilo que se deve ser feito, não é? Portanto, ou seja, é parte da filosofia que trata dos princípios, fundamentos e sistemas de moral. Naturalmente que tem aqui uma caracterização já um bocado intransigente relativamente ao que se deve, ao que se faz, ao que se deve fazer, ao que não se deve fazer. Ora, o termo foi introduzido no século XIX pelo Jeremy Bentham e depois aprimorado pelo Stuart Mill.
Aliás, Stuart Mill acho que foi do utilitarismo, mas não me quero precipitar porque este episódio ainda não é sobre eles. Mas isto foi para referir ao ramo da ética, cujo objetivo de estudo são os fundamentos dos deveres e as normas morais. Portanto, é normalmente ou comumente designada como a teoria do dever. Isto naturalmente que é aquela ideia de rigidez moral relativamente ao que é bom, o que é bem e o que é mau. E tentar ter sempre presente esta dicotomia. Quase como aquela ideia de que cada ação te ou aproxima mais do céu ou te aproxima mais do inferno. Manter as coisas assim um bocado no preto e no branco relativamente àquilo que se deve, relativamente à decisão ou à deliberação que eventualmente irá fundamentar a ação. Portanto, normalmente com esta espécie binária ou esta rigidez binária que depois o pós-modernismo matou, que se confronta, de certa forma, todas as possíveis ações no nosso cotidiano. Ora, em Kant, a deontologia fundamenta-se em dois conceitos, aliás, que é a razão prática e a liberdade. Agir por dever é o modo de conferir à ação o valor moral. E, por sua vez, a perfeição moral só pode ser atingida por uma vontade livre. Portanto, é querer ser livre no dever, por assim dizer. É esta a ideia do imperativo categórico com que nós pretendemos concluir este episódio, que é precisamente que é a forma racional do dever ser, ou seja, a ideia de que o dever nos dá liberdade e não o seu contrário. Eu lembro perfeitamente, isto é um exemplo que serve também para ilustrar minimamente aquilo que estou a tentar dizer. Eu lembro perfeitamente que eu, quando não tinha horário, era bem mais caótico, apesar de ter esta associação de que era bem mais livre, porque podia perfeitamente fazer aquilo que me apetecesse consoante aquilo que me fosse apetecendo também. Mas a verdade é que quando pus um horário no meu cotidiano, ou pelo menos comecei a monitorizar o meu regime diário, por assim dizer, então aí é que surgiu bastante liberdade, porque eu aí percebi precisamente como é que inicio o dia, o que é que faço, o que é que não faço. Portanto, aqui neste caso a disciplina deu-me mais liberdade, e isto anteriormente parecia-me ser paradoxal. Como é que eu impor esta disciplina me vai dar mais liberdade? Pensei que não era associável. Olha, da mesma maneira que me surpreendi dessa forma, ou nessa altura, aqui também Kant está a dizer precisamente isto, que nós devemos agir sempre pelo bem, naturalmente, mas temos que depois ser livres, se tornar isto quase instintivo, não é? Esta ideia de perfeição moral, que tem que ser uma vontade livre, não podemos fazer um balanceamento do o que ganho e o que não ganho, o porquê de o fazer e o porquê de não fazer, temos de estar em total concordância com o próprio ato, e aqui remonto ao episódio anterior em que nós dissemos o quão metódico o Kant era. Ora, naturalmente que esta rigidez, ou pelo menos esta teoria do dever, enfrenta uma oposição que é tal do consequencialismo ou utilitarismo, não é? Que surgiu precisamente para defender a tese de que um agente é responsável tanto pelas consequências intencionais de um ato, como pelas não intencionais quando previstas e não evitadas. Ora, o que é que se está a dizer aqui? Muito simplesmente que as consequências devem ser levadas em consideração quando se faz um juízo sobre o correto e incorreto. Portanto, retomando até ao exemplo inicial com que abrimos este episódio, se alguém me perguntar onde é que está o teu pai, ele tem que ir preso, e se eu o puder salvar pela verdade, naturalmente que eu tenho que ter a consequência em consideração e mentir nesse aspecto, e a moralidade aqui vai-me, segundo este guarda-chuva utilitarista, vai-me dizer que eu efetivamente consegui maximizar o bem, ou pelo menos o prazer, porque evitei com que o meu pai, não é? E naturalmente que é mais prazeroso eu ter o meu pai junto a mim do que eventualmente tê-lo numa prisão, evidentemente. Portanto, aqui 2 mais 2 vai dar 4, como é lógico, não é preciso estar a fundamentar muito isto. Se bem que isto não é bem um 2 mais 2, mas naturalmente que isto serve é apenas uma metáfora para ilustrar a simplicidade deste raciocínio, não é? Naturalmente uma pessoa mentaria. Portanto, é isto que o pessoal chama como o termo utilitarista, não é? Portanto, o utilitarismo pode ser contrastado com teorias morais e com a ética da virtude. Portanto, esta é tal ideia de maximizar as virtudes, ou pelo menos maximizar o prazer e minimizar o sofrimento. É esta a ideia do utilitarismo. É simplesmente uma espécie de rácio, não é? Cujo objetivo é maximização de uma virtude particular ou conjunto de virtudes, não é? Portanto, pode-se adotar por um determinado tipo de consequencialismo como aquele que argumenta que a atividade virtuosa, em última análise, produz as melhores consequências. E estas são as duas grandes oposições que nós temos sempre em grande confronto. E um dos grandes exercícios, pelo menos na revisão desta ideia de moralidade, é a ideia do exercício do comboio, não é? Aquele comboio que o comboio vai em direção
a uma... o comboio, estamos dentro de um comboio, não é? Este é o exercício que é mais conhecido que o termoço. Mas este é o exercício que eu quero deixar quase como trabalho de casa deste episódio. Naturalmente que não vamos falar aqui muito aqui, isto era interessante conseguir discutir com alguém. Mas a reflexão é muito simples. É a ideia de que nós estamos dentro de um comboio e ele vai em direção a uma pessoa, vai atropelar uma pessoa, o comboio está estragado, vai em direção a 5 pessoas. E nós podemos carregar na alavanca e mudar a direção do comboio e matar apenas uma, poupando assim as 5 vidas que nós mataríamos se eventualmente não fizermos nada. Portanto, a escolha aqui da voluntariedade no exercício é perceber o que é que nós faremos nesta situação. Naturalmente, numa perspectiva utilitarista, uma é inferior a 5, portanto nós aqui teríamos uma responsabilidade de puxar a alavanca e atropelar somente uma pessoa, porque numa ideia muito imediata de maximização e minimização nós conseguimos compreender que, havendo uma superioridade numérica tão significativa de 5 para 1, nós estamos a maximizar prazer, não é? Ou bem-estar, porque são sempre são sempre 5 mães, não é? 5 mães e 5 pais, na realidade mais imediata, depois eventualmente as pessoas todas associadas, mas mesmo pela vida humana estamos claramente a maximizar também nesse aspecto, porque poupamos mais ao mudar o comboio para a direção de apenas uma. Mas depois naturalmente que surge imediatamente a questão que é então quanto é que vale uma vida humana para se tomar determinada decisão, não é? E nós aqui temos que tentar quantificar aquilo que não é propriamente quantificável. Portanto, o exercício é bom precisamente por nos enfrentar nesta dualidade relativamente à moral, porque vai sempre depender de uma predisposição relativamente a estas questões todas, ou estas oposições binárias do absolutismo, do relativismo, da ação, da própria voluntariedade, não fazer nada, fazer alguma coisa. Portanto, todas as questões aqui que estão presentes neste ato merecem um grande escrutínio. Que é o escrutínio de será que eu devo agir, será que eu não devo, será que eu devo ajuizar a fim da vida de uma pessoa ou não, não é? Naturalmente tudo isto aqui vai existir um grande cuidado detalhista, mas isto surge precisamente para ilustrar tudo aquilo que foi teorizado, não é? Relativamente a estas oposições entre o código mais normativo, não é? Esta ideia mais do dever, a ideia não é, da ideia da deontologia e a ideia do consequencialismo ou do utilitarismo. Portanto, este é o exercício que eu gostava de vos propor, não é? Agora nesta conclusão do episódio, para vocês eventualmente atalharem por aqui e verem quais são as decisões e até fazerem-me chegar as vossas respostas, se eventualmente as quiserem partilhar. Eu gosto sempre de discutir isto, eu até tento sempre traficar um pouco este exercício, precisamente para ver o que é que as pessoas acham sobre isto. Algumas delas até não ouviram isto, portanto é sempre engraçado ver uma perspectiva assim meio fresca, ou pelo menos uma nova, não é? Naturalmente até já me disseram, não fazia nada, matava-me a mim. Naquela pressão, o sacrifício é a derradeira resposta a este exercício, também parece minimamente inovador. Ora, um dos principais temas da filosofia do Kant é precisamente o conhecimento, ou seja, quais as possibilidades que temos de conhecer, onde começa e onde termina a nossa capacidade de conhecimento e como podemos utilizar esse conhecimento. Portanto, naturalmente que ele aqui fez uma grande análise relativamente àquilo que nós podemos conhecer a priori, a posteriori, aquilo que é sintético, aquilo que não é. Ele tem bastante destas ideias relativamente à caracterização do conhecimento, mas efetivamente que ele se questionou mais derradeiramente, não é, sobre as formas como devemos agir e porque é que devemos fazer o que devemos fazer e como devemos comportar-nos na nossa relação com as outras pessoas, perguntando-se então qual é a forma de alcançar a felicidade e como é que podemos atingir esse tal bem maior ou bem supremo, não é? Portanto, e eu até achei interessante concluir a segunda temporada com o Kant, porque efetivamente nós podemos e devemos ficar agora um bocado em Kant e quero temperar também este intervalo, ou pelo menos intervalar do que vem para ir para a frente, porque nestes tempos em particular a filosofia ética ou moral do Kant serve
precisamente para orientar, eu já disse isto e volto a frisar, serve precisamente para nos orientar nestes tempos um bocado caóticos. Portanto, acho interessante ficarmos com Kant. E para Kant, uma vida moral é possível se a razão estabelecer de forma racional a forma como nós nos devemos conduzir. Portanto, a razão tem que criar leis morais objetivas, ou seja, que valham para ser aplicadas em qualquer ser racional. Portanto, segundo estes argumentos, o Kant desenvolveu o imperativo categórico, que basicamente diz: age de tal maneira que o motivo da tua ação possa ser universal. Ou seja, a minha ação vai ser moral se todas as pessoas puderem agir da mesma forma. E esta ideia do imperativo categórico, pelo menos é com esta mensagem que eu gostava de concluir esta segunda temporada, precisamente para recomendar a que possam atalhar um pouco por esta obra e pela propriedade do Kant, para efetivamente aplicarem este imperativo categórico, ou este universal categórico, nas vossas vidas e delinearem, ou pelo menos definirem, quais são então os valores pelos quais vocês principiam as vossas ações. Principalmente porque nestes tempos atuais, que são verdadeiramente caóticos, as pessoas parecem estar carentes de valores e são absolutamente circunstancialistas no que o vento determina. Portanto, acho que este é o exercício mais fulcral e por isso é que merece esta pausa, precisamente para haver ponderação e consideração, para se entender bem então quais são os nossos valores e o que é efetivamente esta moralidade e quais são os juízos morais que nós temos que fazer e se efetivamente é recomendável trazermos este tipo de disciplina para as nossas vidas e para a nossa disciplina moral, não é? Para a nossa ética. Portanto, gostava de fazer esta pausa e também conversar com quem eventualmente suscitar algum tipo de dúvidas relativamente a isto, ou se eventualmente ainda quiser mais um episódio para aprofundar o Kant, todo o gosto, já sabem, existe o Patreon. Eu acho que neste momento também é essencial eu fazer esta pausa, porque primeiro eu sempre quis concluir assim ou com Kant ou com Hegel por causa do peso intelectual que tanto um como o outro dão efetivamente, e acho que o Kant é uma pessoa indicada, até porque eu próprio quero agora ter algum tempo para mim, para ler isto e para solidificar, bem, fazer quase uma retrospectiva desta segunda temporada. A verdade é que já estou há muito tempo a gravar isto e vou fazer esta pausa também para perceber qual vai ser o futuro do programa. Mas foi bom esta segunda temporada. Foram quase todas as semanas certinho, sempre a pesquisar e a estudar, portanto acho que isto acrescentou bastante. Espero que também tenha acrescentado a ti naturalmente. E é sempre bom receber mensagens de alento e de pessoas que gostam do programa e se identificam. Sei que o engagement não é o maior, portanto é quase personalizado este apoio, sei bem quem são as pessoas, portanto um grande abraço a elas e agora não vemo-nos no próximo evidentemente, mas o próximo vai demorar mais um bocado, portanto vemo-nos na terceira temporada e estou entusiasmado também pelo aquilo que possa surgir. Esta pausa não é propriamente uma pausa para férias, e efetivamente existem outras coisas na minha vida que me providenciam algum tipo de sustento que merecem ser consideradas com mais atenção neste momento tão ambíguo relativamente à nossa disposição económica. Portanto, um grande abraço e então vemos na próxima temporada.